Muita gente fala assim, eu não quero confrontar os meus pais com a verdade porque eles já são pessoas que não vão entender ou De que outra geração. de outra geração ou que vão lidar muito mal com isso, né? Sabe, tipo assim, como se não expor a pessoa ainda fosse proteger a pessoa, né? Eu entendo muito bem essa culpa, que eu também senti isso durante muitos anos da minha vida, né? Ainda mais quando você lida com uma mãe que é suicida, quando você lida com uma pessoa que é instável emocionalmente, né? Então tem uma grande culpa envolvida no relacionamento, né, de mãe e filho. Também essa lealdade subconsciente aos nossos pais, né? De achar que a gente não pode falar as coisas, não pode desagradar, né? E hoje eu queria dar uma perspectiva diferente, porque eu acredito que quando você ama de fato, acho que amor é um conceito que é tão profundo que a maior parte das pessoas elas não compreende ainda, né? Então eu entendi que amor é você aceitar uma pessoa exatamente como ela é, sabe? E não esperar nada dela, sabe? E simplesmente ter intenções muito genuínas. Então, quando você expõe a verdade sobre os seus pais, quando você confronta eles com a verdade, ou seja, primeiro você faz o trabalho em você, você se responsabiliza pela sua vida, você transforma a sua vida, né? E nesse processo de cura interna, você dá voz à sua criança expondo, né, eles. E ao expor eles, você dá a chance deles poder renascer como você, né? Porque parte do processo, principal parte do processo de renascimento é justamente você, né, assumir responsabilidade pelos seus erros. E como vou assumir responsabilidade pelos meus erros se eu nem sei quais erros eu cometo, né? Então, quando você expõe a verdade, né, sobre os seus pais, né, quando você confronta eles com essa verdade, por mais que doa, por mais que eles estejam achando que isso é uma coisa ruim, né, e te xinguem e queiram se vingar e queiram fazer o quê, né, tipo assim, porque o ego ele não entende, né, o ego não entende que é justamente uma oportunidade de expansão daquela pessoa, né, de que ela está recebendo, né, uma oportunidade, uma chance, né, de mudar de vida, porque enquanto uma pessoa está presa no próprio papel de vítima, né, e não consegue olhar para as próprias falhas, né, essa pessoa vai ser uma prisioneira interna e vai morrer, né, como consequência daquilo que ela plantou a vida inteira, porque uma pessoa que é vitimista, uma pessoa que né, só consegue enxergar a própria dor, é cega para a dor de outras pessoas, né? E ela acaba se tornando e replicando exatamente aquilo que ela odeia, porque é uma pessoa que vai começar, né, a Passar por cima dos outros. passar por cima dos outros, exatamente, e ainda se achar a vítima naquilo, entende? Então, quando a gente expõe as falhas dos nossos pais, a gente está dando oportunidade de cura emocional, né? Está dando oportunidade para aquela pessoa se tornar uma adulta, assumir a responsabilidade, porque é a única forma de mudar a sua própria vida. Você não tem como mudar a sua vida, né, se você não muda a si mesmo, né? E quando você expõe a verdade sobre os seus pais e tira eles daquela ilusão que eles criam sobre si mesmos, né? Você dá a oportunidade de se tornar pessoas boas de fato. Então, a maior parte das mães narcisistas, né, elas nem têm consciência de que elas são narcisistas. Por que que elas não têm consciência de que são narcisistas? Porque não veem a própria mãe como narcisista também. Né? Então, um ponto cego que eu tenho sobre minha mãe é um ponto cego que eu tenho sobre mim mesmo. Né? Se o monstro, para mim, começa a ser uma pessoa, né, na minha ilusão boa, porque eu preciso acreditar que meus pais me amam, né, para sobreviver e crio essa ilusão, então o monstro passa a ser, na minha mente, algo completamente diferente. Então, é essa inversão, né, da verdade, da mentira que acontece na infância como um modo de sobreviver, mas que acaba na vida adulta, quando, né, não integrado, né, essa dor como loucura, começa a expressar como loucura, né, e aí a gente vê pessoas, nossa, vivem outra realidade, realmente elas vivem outra realidade, né, e não viver em outra realidade seria se confrontar com o inferno do qual elas justamente estão fugindo, porque se a pessoa vive em outra realidade, ela está fugindo de algo, né, de uma dor muito grande. Ninguém cria uma outra realidade se aquilo que a Essa é a gente tem, realidade. né, é boa, né, tipo assim, então para me reconhecer, por exemplo, de que o monstro é um monstro, eu teria que reconhecer de que as pessoas que eu mais amei foram monstros,
né? Então, é por isso que esse teatro, né, tipo assim, a mãe narcisista, ela passa essa dor adiante e aí esse ciclo ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E ele para quando chega em alguém que percebe que isso está errado, de que o amor não é isso, né? Então, uma mãe narcisista até pode amar, mas não tem como você amar outra pessoa enquanto você odeia a si mesmo, né? Porque daí o amor se torna uma ferramenta de ferir outra pessoa, né? Você acaba ferindo outra pessoa, amando ela, né? Então, era o caso da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela confunde amor, né, com essa coisa doentia que ela me deu, né? Que foi o que deram para ela e o que deram para quem deu para ela, e assim, infinitamente, né? Então, quem não aprendeu ainda a amar a si mesmo, infelizmente não vai conseguir dar algo melhor para outra pessoa, né? Então, mesmo que seja amor no mundo daquela pessoa, né? Se você analisar de uma forma objetiva, é ódio, né? Porque quando você ama uma pessoa, você jamais está desconecto dos sentimentos dela, você jamais consegue feri-la, né? E não se arrepender, Sim. né? Então, minha mãe, por exemplo, ela literalmente, fisicamente, chegou num ponto tão drástico que fisicamente, né, eu fui violentada. É tipo assim, por nenhum motivo, e isso não foi o suficiente para ela chegar num ponto de dizer, nossa, eu acho que eu sou abusiva, ou refletir sobre o assunto, né? Ainda continua a narrativa, não, ela fez porque mereceu, ela fez, eu bati nela, eu surrei ela, eu chutei ela no chão porque ela fez isso justifica, né? Então imagina, se você ama um ser humano, você não consegue criar esse tipo de narrativa na sua cabeça, né? Porque amor justamente é assumir responsabilidade pelos seus erros. O Joel, por exemplo, não me amaria se ele me machucasse, né? Continuasse com esse comportamento, me culpasse ainda por ele, né? E ainda negligenciasse que ele existe, né? Que foi exatamente o relacionamento que eu tive com a minha mãe, né? Que todo filho tem com mãe e pai narcisista. Sempre vai ter uma desculpa, um porquê. Sim, sempre. Exatamente. Então, nunca é a culpa, nunca é a responsabilidade minha. Né? Não é porque eu sou uma mãe desequilibrada, né, que teve o filho no caos da própria vida, que não tinha preparo mental nem financeiro para aquela responsabilidade, né, que estava tentando preencher um próprio vazio, garantir um vínculo com outra pessoa, né, e que o amor ele nunca veio de um lugar de liberdade, né? Quando você ama, você deixa livre, você não toma posse, né? Você não, até porque imagina, eu não consigo imaginar uma pessoa que eu amo, né? Se por exemplo assim, talvez você é muito triste assim, sabe? Porque eu tô te prendendo. Falei, cara, mano, eu prefiro eu lidar com a minha tristeza, né? Tipo assim, com os meus traumas, né? Do que prender você, sabe? Isso é amor. Entendeu? Quando você não envolve egoísmo, tipo assim, amor, ele não envolve egoísmo, né? Não envolve controle, não envolve amarras, entendeu? Né? Eu só vou te amar, por exemplo, eu fui amada pela minha mãe enquanto eu era uma criança, né? Que podia ser manipulada, que podia ser influenciada, controlada, né? A partir do momento que eu me tornei um adulto e independente, eu falei, não, isso, o meu sistema nervoso não sustenta mais essa mentira, eu não consigo mais me trair, né? E fingir que a minha mãe e eu, a gente tem um relacionamento bom, né? Sendo que ela nunca assumiu responsabilidade pelas coisas que ela fez, né? Ela nunca foi forte o suficiente de se confrontar com a própria dor, né? Para daí ser o tipo de mãe que eu merecia ter, né? Que hoje eu vou me tornar para o meu filho, para minha filha, né? Por quê? Porque eu fiz esse trabalho interno, então eu não preciso mais de bode expiatório, eu não estou tendo um filho com expectativas e amarras, eu sei que a minha filha, meu filho vai ser um ser completamente independente, um indivíduo, uma alma com desejos, sonhos, propósitos, ideais, né, que às vezes podem ser diferentes do que eu quero, entendeu? E meu filho vai ser livre para ser o que quer ser, né? E é essa relação que Deus também tem com os seus próprios filhos, entendeu? Um Deus que é fascista quer controlar, quer decidir isso é certo, errado, você tem que fazer isso e aquilo. Um Deus que te ama incondicionalmente, te ama pela sua existência, quando acabou. Te dá livre-arbítrio para você ser quem você quer ser, se relacionar com quem você quer se relacionar, né? E jamais vai te punir, né? As coisas que a vida faz, que parecem punição, não são punições. É uma forma de redirecionar a gente, sabe? E
é uma coisa muito complexa, sabe, que demorou muitos anos para eu Sim. entender também, mas eu entendo hoje em dia, eu honro a minha dor, porque eu sei que tudo por qual eu passei me levou exatamente onde eu estou agora. Então, como eu poderia estar sendo punida, sabe, sendo toda dor que veio até mim, né, não foi uma dor que me destruiu, e sim uma dor que me transformou, né? Então, não existe um Deus que pune, né? Existe um Deus que, através da dor, abre portais na sua vida, né? De renascimento e transformação. Oportunidades, exatamente. E eu entendi que escrever meu livro relevante, se expor a minha infância, né, conturbada, expor a minha mãe, meu tio, a minha família, mesma coisa com o Joel, seria dar uma oportunidade as pessoas envolvidas, né, de renascer mesmo, de ter uma nova vida, né, porque só me responsabilizando, só olhando para a verdade vos libertará. Então, quando você expõe a verdade, você literalmente dá oportunidade às pessoas a se libertarem, né. Então, eu não estou fazendo isso pelas pessoas, estou fazendo isso por mim, porque a minha criança interna merece ser escutada, merece ser ouvida, né, e também o conhecimento que eu tenho é muito importante para muitas pessoas, né, muita gente se identifica, e a maioria, sim, e né, da mesma forma que transformou minha vida, a sua vida, das pessoas que entram em contato comigo, né, com a gente, assim, que a gente expande a consciência das pessoas, eu sempre falo, né, então amor, gente, quando você dá oportunidade de expansão, né, quando você dá oportunidade à pessoa ser melhor, né, e quando você honra a sua verdade, você está fazendo isso, né, porque daí você dá oportunidade para os seus pais honrarem a própria verdade também, né. Então, ao expor a minha mãe, meio que também estou expondo a minha avó e a minha bisavó e toda a ilusão criada na minha família, no núcleo familiar, né. Então, eu entendi hoje, por exemplo, que todo o ódio que a minha mãe sente, projeta em mim, é o ódio que ela aprendeu a ter de si mesma através da minha avó, que negligenciou minha mãe, que não esteve presente, né, e que ela precisou criar uma ilusão em volta dela, né, para conseguir sobreviver, né, como eu também tive que fazer em relação à minha própria mãe, como você teve que fazer em relação à sua mãe, e como o resto da humanidade faz com a sua própria mãe, né. Então a gente não quer ver o lado monstro dos nossos pais, né, e eu acho que nos feriram também. E o quanto eles nos feriram, exatamente. Para a criança interna, a mãe, ela tem que ser alguém que ama você, né? Porque senão você fica com uma dor existencial de não ter nem acesso ao amor, né? Porque a mãe é como se fosse o seu mundo, né? Que é o útero, é o nosso primeiro mundo. Então, subconscientemente, a forma que eu me relaciono com o mundo vai ser a forma como eu me relacionava com a minha mãe, né? E por isso a gente vive um mundo tão conturbado, porque essa relação de mãe e filho é muito conturbada, né? Porque o filho, querendo ou não, ele expõe, né, exatamente as nossas dores, ele expõe as nossas falhas, ele expõe aonde a gente precisa melhorar, né, e a gente quer ter filho pro desejo oposto, né, que é preencher algum vazio, sendo que o filho vem justamente para te confrontar do porquê que você tem aquele vazio, né, e vai te convidar, o universo vai usar justamente para te convidar a sentir, para olhar para si mesmo, né. Então, quando você obriga as pessoas ao seu redor a olharem para si mesmas, né, é você dando um presente, na verdade, né. E é uma coisa que eu tive que ensinar para mim mesma, que por mais que eu visse, né, que eu enxergo agora minha mãe realmente que eu entendo como minha família é quebrada, né, que minha mãe é quebrada, o meu tio é quebrado emocionalmente, né, e que eles sucumbiram ao próprio medo, não tiveram uma alma tão forte quanto a minha que conseguiu converter a própria dor em sabedoria e, né, em tudo que eu conquistei hoje. Desenvolver essa compaixão meio que foi me libertar, né, e entender, ok, eu responsabilizo eles, né, assumo a responsabilidade, responsabilizo eles, entendo, né, o lado monstro, vejo o lado monstro, não escondo mais, mas também vejo o lado humano, e esse lado humano, essa luz que foi traída, né, ao se trair, né, porque nossos pais se traem e se tornam os pais deles e repetem o mesmo ciclo. Eu entendi que libertar minha criança interna da voz para minha criança interna seria, de fato, também dar oportunidade para que a criança interna da minha mãe, a criança interna da minha família,
né, pudesse finalmente ser vista, né, escutada, porque quando você expõe a verdade, você dá menos espaço para projeções, né? Então, eu sei como é doloroso ter que olhar, como é complexo também, né, ter que olhar uma pessoa que deveria ser alguém que é o seu porto seguro, né, alguém que deveria ser família, né, que Base, deveria, a né? base, né, que deveria ensinar você a Se autogerenciar, se né? autogerenciar, Emoções, gerenciar as próprias emoções, que deveria tudo. ensinar você a se relacionar de forma saudável, né? Acaba fazendo exatamente o oposto, né? E aí a gente se odeia e passa a se auto-ódio adiante, e quanto mais próximo alguém é de você, maior são as projeções, né? Então, imagina um filho, né? E é isso, gente. Eu acho que essa culpa que existe, né? A gente acha assim, vou amar meus pais, vou honrar meus pais, mentindo, continuando com a mentira. Não, Principalmente aquela mentira do perdão. sim, a mentira do perdão, né? Muitas pessoas elas acham, tem que perdoar meus pais. Não, você tem que perdoar seus pais. Primeiro você tem que reconhecer, né, a verdade sobre eles, né, de que o amor que eles te deram nunca foi o amor que você precisou, nunca foi o amor que nutriu a sua alma, nunca por isso que você sente esse vazio, né, e perdoar primeiro a si mesmo, né, por ter replicado esse relacionamento doentio que veio justamente da sua família, e aí quando você passa por um processo de cura, quando você honra suas emoções, quando você dá presença para elas, quando você se afasta de quem precisa se afastar, quando você para de replicar um relacionamento de autopunição, de autoprivação de desejos, não sei o que, né, que você desenvolveu para se adaptar e para ser aceito por eles, né? Primeiro você se livra, né, desses hábitos, né, e desenvolve um relacionamento forte com você. E aí, como consequência, em algum momento da sua vida, você vai perdoar seus pais, né? Porque o perdão vai ser uma consequência do processo de cura interna, de ter dado, né, voz para sua criança, de ter honrado a sua criança, né, de ter falado para ela, cara, o que seus pais fizeram com você foi uma merda, a gente não vai mais ficar em nenhum lugar, não importa quem pode ser o pai, pode ser quem for, pode ser o título que tiver, entendeu? Quem não me tratar de uma forma honrosa que eu mereço, não vai estar na minha vida, né? E aí acaba o relacionamento de codependência, né, que a gente tem com as pessoas, né? Principalmente com os pais, né? Exatamente, né? Mas a gente cria com as pessoas o mesma codependência, né? Exato. Então, a partir do momento que eu me amo o suficiente, me amasse, porque aceitar as minhas sombras, aceitar aquilo que era inaceitável para os meus pais, desenvolver um relacionamento novo comigo mesmo, né? Isso significa me se amar, né? Se amar não tem nada a ver com ego, de ficar sendo no espelho, sou poderosa, que não sei o quê. Isso é um ego inflado, entendeu? Que esconde uma criança interna insegura, isolada, sozinha, né? E fraca, né? E que não se lembra, não sabe quem é. Né? Nem sabe da própria força, por isso que precisa assim falar daquele jeito, por isso que precisa ficar falando aquelas coisas, por isso que precisa, né, vem do medo e não de um amor profundo interno, né, porque como poderia, né, tipo assim, como que eu poderia me amar, como que eu poderia me achar bonita de fato no espelho, se eu sou bonita, se minha sobrancelha tá de tal forma, que as pessoas falam, sou gente maravilhosa, as mesmas pessoas que se aparece uma ruga já se acham feias. Uma espinha. Uma espinha, ai meu Deus do céu, uma espinha, sabe? Então, acho que quando você realmente entende o seu conceito de amor, você entende o quão importante é expor a verdade sobre os seus pais, né? E de você ser sincero, né? De você falar, né? E muitas pessoas vão te fazer de vilã, né? Muita gente não vai gostar, né? E aí isso faz parte, sabe? Então, o importante é você ser uma pessoa íntegra, você estar alinhado com a sua própria verdade, você saber o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo assim, isso já, na verdade é uma coisa muito nobre se você for ver, né? Porque sim, normalmente você quer, né, tipo assim, que seus pais morram, porque o tanto de tortura que você passou na sua infância, que a maior parte de nós apaga, né? Quando você se lembra, é um choque, né? O tanto de negligência que ocorreu na infância, que os nossos pais nem sabiam o quão profundo era aquilo, não tinham nem a capacidade cognitiva e emocional para compreender o quanto aquilo
tá te magoando e feriu porque já se afastou tanto da própria criança interna que não consegue mais se colocar no lugar da criança, porque já tá, a própria tá tão morta já, sabe, que você não consegue mais nem se identificar com aquilo, não consegue se colocar no lugar, não consegue compreender, não consegue sentir, sabe? Então, eu acho assim, não existe nada pior do que você não sentir, você ser uma casca vazia, né, um canal do ódio, né, pessoas que, sabe, aquelas pessoas estão mortas por dentro, assim, eu acho que é muito, muito triste ver pessoas assim, que são pessoas que sucumbiram à própria dor, que sucumbiram ao medo, né, e que se olhassem para si mesmos, se pudessem enxergar quem se tornaram, levariam um choque, porque elas não enxergam o próprio brinco, né, e também é um mecanismo de defesa, né, para não precisar lidar com a dor que eu provocaria na pessoa. Porque imagina, quando uma pessoa, ela se torna essa casca, né, quando uma pessoa acumula, né, muitas experiências de autonegligência, de negligência ao próximo, são sementes que você planta, isso vai voltar para você, isso vai afetar sua saúde, vai afetar seu coração, vai afetar suas células, entendeu? Então, nenhuma doença vem do nada, né? Tudo é um acúmulo de coisas diárias que a gente faz que contribuem para aquele destino, né? Então, a gente não cria um câncer, porque o câncer, que eu tava comendo coisa cancerígena. Gente, tem um monte de gente que fuma pra caralho, que faz o quê, e não desenvolve câncer. Aí tem uma pessoa que nunca comeu nada de errado na vida, desenvolveu, né? Porque o câncer, gente, se você vê uma célula que não quer se dividir, uma célula que não quer renascer, Que se odeia, que fica estagnada, né? Então, o câncer é uma doença de uma pessoa que nunca esteve disposta a olhar para a própria dor, nunca esteve disposta a olhar para as próprias falhas, ficou estagnada a vida toda, insistindo em não evoluir, em não expandir, sabe? Então, as doenças, elas sempre vão falar, elas são sempre mensageiros, né? De como a gente vem lidando com a gente mesmo e o quanto a gente né, o quão profundo é o auto-ódio que a gente sente por nós mesmos. Né? Então, por isso que é tão importante, mano, lutar pela própria criança interna. Por isso que é tão importante fazer esse trabalho, né? Porque não é só tomar o seu poder de volta, né? E dar a oportunidade para os pais, ou sem que, né? De evoluir. É sobre você fazer se libertar internamente a tal ponto, né, de você realmente viver uma nova vida e não passar mais essa dor adiante. É como se você, sabe, criasse um novo mundo, porque o meu filho, minha filha, vai ter minha neta, minha bisneta, e toda essa geração vai viver o oposto daquilo que foi vivido até mim, sabe? E é um trabalho muito sagrado, né? Que literalmente transforma não só a forma como a gente vai viver, também a forma como a gente vai morrer. Porque a forma como a gente morre reflete a forma como a gente viveu. Né? Então, se a gente quer realmente salvar as pessoas ao nosso redor, não é facilitando as coisas para elas. Né? Se a gente quer salvar a si mesmo, você honra com a sua verdade. Né? E quando você salva a si mesmo, você cria uma oportunidade para as pessoas ao redor se salvarem também. Né? Então, essa é a única forma de, sabe, contribuir de fato para a humanidade. Por isso que é um trabalho tão sagrado, porque você cura em você, você convida outras pessoas a curarem em si mesmas também. Né? E aí o que as pessoas fazem com esse conhecimento aí é problema delas, né? Não é a minha responsabilidade, mas só de eu saber que eu não preciso me culpar, né, por estar apontando os erros, por estar expondo as máscaras, por estar sendo sincera e que isso é um trabalho sagrado, já ajuda a destravar muita coisa interna, sabe? E acho que é muito importante, assim, a gente entender, não sou uma pessoa ao fazer isso, eu estou sendo uma pessoa com uma oportunidade. E o que a pessoa faz com a vida dela, gente, não é minha responsabilidade, eu não sou responsável pela vida da minha mãe, entendeu? Nem ela é mais sobre a minha, ela foi até determinado ponto, né? E até hoje, né, se ainda houvesse uma relação ainda por parte dos pais, sempre há uma responsabilidade muito maior, né? Então, os pais sempre vão ter uma responsabilidade muito grande sobre a vida dos filhos, uma influência muito grande, e não os filhos sobre os pais. Esse papel foi invertido, né? E essa inversão de papéis está contribuindo para uma sociedade, sistemas totalmente conturbados, porque no final das contas acaba sendo um espelho, né? Então, acho que
Eu nunca entendi essa frase da Bíblia tão fortemente, né? Como eu entendo hoje, a verdade vos libertará, né? E a verdade com a qual todos nós a gente tem que se confrontar é que, infelizmente, no mundo que a gente vive, a gente ainda não desenvolveu um alto amor, né, grande o suficiente, né, que pudesse ser passado adiante, que a gente precisa fazer esse trabalho interno, né, todos nós a gente precisa fazer esse trabalho interno. Meu filho, minha filha, ou quem está assistindo isso, que faz o trabalho interno, que vai ter filhos ou tem filhos, né, vai passar um conhecimento, vai passar uma relação diferente para a próxima geração, né, os nossos filhos não vão precisar fazer esse trabalho adulto, né, eles vão fazer no momento que é para ser feito, que é na infância. E só assim a gente vai transformar o mundo de fato, sabe, quando você transformar essa relação dentro do núcleo familiar, né, entre pais e filhos, né, quando filhos vierem ao mundo, né, sem as amarras, né, sem as expectativas, e quando, né, um filho vem ao mundo sendo amado incondicionalmente, porque quando ele cresce como adulto, ele não vai mais passar uma dor adiante, ele vai passar o mesmo amor adiante, né. E é isso, gente, fala a sua verdade, vou ser sincero com você, e se você está precisando de um empurrão, né, para tomar essas decisões, se você sente que você precisa de alguma mudança interna, né, entra lá no nosso site, tem minha hipnose, que é justamente para isso, o processo de integração foi desenvolvido para, né, esse gatilho, para que você possa, né, transformar a sua vida e para que ele te dê sabe, aquele tapinha nas costas, assim, né, para você tomar as decisões necessárias, né, para a sua felicidade, e por mais que sejam difíceis, né, no momento do agora, mas que a longo prazo vão valer muito a pena. E é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.